passou, ele e eu, né? Nós passamos 15 dias tomando pau. PMB, Partido da Mulher Brasileira. Aí, pelo fato da minha ligação com o João Alves esses anos todos, aí, resultado, ele aderiu ao grupamento de Edivaldo, às vésperas da eleição. Edivaldo, que não estávamos nos relacionando por causa das críticas que eu fazia, esteve na minha casa 4 vezes, foi humildemente na minha casa conversar, porque ele estava liderando um grupo de 4 vereadores. Então, a ida dele foi definitiva para a eleição do Nitinho como presidente da Câmara de Vereadores. Aí nego caiu, pau, tal. Inclusive João Alves ligou para mim, olha, seu filho do doutor João, o senhor não sabe que com essa atitude, eu inclusive estou protegendo a sua gestão. Ele, como? Aí eu digo, eu vou parar de bater. Ele eu vou na sua casa. Aí fui lá, cheguei lá e disse, isso. Um dos acordos que eu tive com o Edivaldo, no canto da minha sala, foi esse. E o senhor vai ver que 3 meses, o doutor João passou os 3 meses aqui em Brasília. Essa semana foi que ele foi para lá. Aí me chamou e disse, como é que foi isso? Esses 3 meses aí se fala de nada, ninguém fala do senhor, ninguém... Um ou outro vereador fala, porque isso aí é uma questão, né? Normal, né? Então, mas ele falou quando tomou posse que eu deixei uma dívida de 530 milhões, ele deixou. Não deixei, ele deixou, é porque Jair, quando ele passou os números, ele passou de uma forma que eu não entendo. 200 e tantos milhões, 200 e tantos milhões. Jair estava na secretaria? Ela estava com o secretário fazendo. 1, 2, 3, gravação com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock. Você tem título de cidadão, não tem? Sergipano ou aracajuano? Sergipano e Aracaju. Um título que Gorete Reis me deu aí recentemente. Mas era um título de honra ao mérito. Certo. Muito bem. Alguma coisa. Aracajuano. Muito bem. Bom dia, amigos da TV Atalaia. Estamos aqui com mais uma edição do programa TV Atalaia Entrevista comigo, Carlos Batalha. E é mais uma entrevista itinerante. Estamos em Brasília e, desde já, agradecemos a gentileza do presidente da Caixa Econômica Federal, um velho conhecido dos sergipanos, Gilberto Ock, que foi nosso superintendente durante 4 anos em Aracaju e, lógico, no estado de Sergipe, marcou o seu nome com a sua linha de atuação como superintendente da Caixa e hoje preside a Caixa Econômica Federal, o que não deixa de ser um orgulho para os sergipanos, porque aqui é uma casa aberta para o povo de Sergipe, para os empresários, para os políticos do nosso estado que aqui chegam. Presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua deferência em receber a reportagem da TV Atalaia, do programa TV Atalaia Entrevista. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos de Sergipe. Um prazer falar com você e falar para o povo sergipano. Muito bem. Título de cidadania sergipana. Tem saudade do período que passou por lá, Gilberto? E qual foi, assim, quais foram alguns fatos marcantes que você que já percorreu esse Brasil aí, trabalhando esse Brasil afora, fatos marcantes que ficaram vivos na sua memória quando da sua estada entre nós? Olha, Carlos, eu, quando fui para Sergipe, foi em 2004. Existia naquele período uma nova formatação do crédito imobiliário. Era a carta de crédito FGTS. Para quem se recorda, nós tínhamos esse produto. E Sergipe, como vários estados brasileiros, fazia muito o PAR, né? Aquele programa de arrendamento residencial do governo federal também. E naquela época não existia tanto recurso assim para fazer o PAR novamente, os recursos estavam mais escassos e o governo lançou a carta de crédito FGTS. E para mim um fato muito marcante foi ter os empresários, pequenos empresários inclusive, da construção civil, de lá de Sergipe, ou daí de Sergipe, que aderiram a uma ação que nós propusemos. Vamos fazer um feirão aqui de imóveis. Todos pegaram seus projetos, algo em torno de 1.300 unidades.
E nós fizemos isso na área de estacionamento da agência Barão de Maruim. Ali a agência Augusto Leite, agência da Caixa, está lá até hoje. E nós cercamos ali, tiramos os carros, pedimos desculpa e licença aos nossos clientes, porque eles não poderiam estacionar ali naquele dia, ou naqueles dias, e fizemos isso numa sexta-feira, num sábado e num domingo. Nos programamos para fazer em 3 dias. Seria um grande desafio vender 1.200 unidades habitacionais, casas e apartamentos nesses 3 dias. E para mim foi um orgulho muito grande, foi uma satisfação enorme, não só para mim, mas como também para todos, para a população, para os empresários, para a Caixa Econômica, que quando chegou no sábado à tarde, estavam todos os imóveis vendidos. A gente não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Então, foi uma união de esforços e, a partir desse momento, lá em Sergipe, tornou-se uma referência nacional esta ação. Então, vários outros lugares começaram a fazer ações dessa natureza, mas nós tivemos um grande sucesso lá em Sergipe, nesse efetivo momento. Então, para mim, esse é um ato muito marcante, que foi assim muito na chegada lá, naquele período difícil, né, para o setor imobiliário, e nós conseguimos fazer esta ação que deu certo para todos, deu certo para o segmento. E eu acho que até hoje a Caixa tem sempre essa marca registrada dos feirões da Caixa Econômica, das operações de crédito. Tanto é que esse ano, no mês de maio, final de maio, a Caixa deve fazer o 13º feirão da Casa Própria. O primeiro foi exatamente em 2004, ano que eu cheguei lá em Sergipe. Então, acho que a partir daí nós incentivamos todo o Brasil, nós inspiramos que isso dá certo e que com o esforço de todos nós temos condições de fazer. Foi seu gol de placa? Eu acho que foi um gol de todos, né? O gol não é só daquele que empurra para dentro do gol. O gol é aquela construção da bela jogada, ou um cruzamento, uma troca de passes, até chegar num gol de bicicleta, que é um gol bonito. Mas foi uma união de todo um time que se juntou para que a gente pudesse atingir esse grande objetivo. Muito bem, Gilberto, já que começamos exatamente a falar em esporte, a Caixa Econômica tem se notabilizado, e a gente nota que na sua gestão de apenas poucos meses, 9 meses, isso tem avançado no incentivo ao esporte. Já incentivava através das suas várias loterias, opções de jogos, e já incentivava através de esportes amadores, muitos atletas aí, campeões. O futebol também ganha uma força, e no caso específico, Sergipe também, pela primeira vez, contando com o apoio da Caixa Econômica. Essa política deliberada, assim, em incentivo ao esporte, foi motivada por quê? Olha, a Caixa promove uma parceria em diversas modalidades do esporte. É claro que o futebol ele tem mais apelo comercial, ele tem mais exposição no Brasil, porque o Brasil é um país do futebol. Mas nós, Batalha, nós apoiamos as Paralimpíadas, somos nós que fazemos isso. O atletismo, a corrida de rua, a corrida de bicicleta. Então, nós apoiamos alguns esportes, a ginástica olímpica brasileira. Então, nós temos uma série de esportes que a Caixa apoia. E o futebol está entre eles. Então, esse ano, nós agregamos o ano de 17. Eu já cheguei, já tinha, em 16, já tinham todos os patrocínios ocorridos e todos os fechamentos de acordo com os clubes de futebol já tinham ocorrido. Então, nós apenas aprimoramos um pouco mais para o ano de 17. A Caixa faz um investimento forte no futebol brasileiro, mas, em contrapartida, tem uma exposição muito grande na mídia brasileira também. Então, há, em retorno ao nosso patrocínio, há algo em torno assim, eu invisto
e tenho como retorno do patrocínio um retorno de 7 a 8. Então, isso vale a pena, porque senão eu teria que gastar mais dinheiro para expor a marca e faço isso através do futebol. Isso é muito positivo, foi auditado pelos órgãos de controle e que agora nós estamos ampliando para os negócios. Então, todo clube brasileiro da Série A ou da Série B, que é patrocinado pela Caixa, ele tem que, em contrapartida, oferecer negócios. Nós estamos falando aqui de negócios com o jogador, com o clube, a folha de pagamento, outros produtos que possam ter, e isso é uma contrapartida ao patrocínio que nós fazemos. Então, eu acredito muito que a Caixa vai dar um salto negocial com esses clubes. Nós temos jogadores que ganham bem, ganham valores altos para o padrão brasileiro. Então, é esse o nosso foco de buscar dar uma consultoria financeira a esses jogadores que têm uma carreira curta, mas que têm uma renda, uma receita muito grande, é que a Caixa quer estar presente com ele, porque ao longo dessa carreira ele possa fazer os seus investimentos, as suas economias, fazer toda a sua decisão financeira com o apoio de uma consultoria da própria Caixa Econômica. Isso é muito bom, porque, inclusive, coincidentemente, o último final de semana eu passei em Salvador e estava conversando com... E olha que o futebol da Bahia não está a nível ainda de São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu estava conversando com um empresário de futebol que estava me mostrando um verdadeiro absurdo. Um jogador do Vitória, agora, não vou citar o nome aqui, chegou recentemente, simplesmente comprou uma Mercedes lá, no valor de R$350 mil, e no outro dia já estava em festa com mulheres em cima da Mercedes e tal. Aí ele me dizia, o próprio empresário dizia, amanhã tem uma fratura ou para com o futebol, onde é que vai viver de quê? Então a Caixa agora, isso é mais, eu não estava sabendo disso, Gilberto, porque eu ia abordar exatamente agora o aspecto social que a Caixa Econômica também olha e focaliza, e essa para o atleta foi realmente muito importante. Olha, muito se fala do patrocínio da Caixa. A Caixa tem duas regras que são regras que não se mudam. A primeira delas, a Caixa só patrocina clubes da primeira e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo ponto, nós também só patrocinamos clubes que estão em situação regular com todos os seus tributos. Então, a Caixa dá uma contribuição muito grande para essa regularidade do clube. Então, nós exigimos a certidão do INSS, do FGTS, dos tributos municipais, estaduais e federais. Então, todos esses clubes, eles são obrigados, sob pena de não receber o patrocínio. Nós não fazemos patrocínio de pagar de uma única vez, nós pagamos sempre parcelado. E uma outra novidade que nós inserimos esse ano foi o quê? Dar uma premiação para os clubes que estão disputando aí diversas Copas. Nós patrocinamos a Copa Verde, nós patrocinamos a Copa do Nordeste, não patrocinamos os clubes, mas patrocinamos a Copa. E, para os clubes que, porventura, forem campeões da Copa Verde, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Sul-Americano, e da Libertadores e Mundial, a Caixa vai dar um prêmio extra de patrocínio se esses clubes forem campeões desses torneios que estão disputando. Isso é mais uma outra visão, a visão da própria exposição da marca. Quando nós começamos essa política, o primeiro clube a ser patrocinado foi o Corinthians. E o Corinthians disputava uma fase intermediária da Libertadores, e aí nós fomos patrocinar o Corinthians. O Corinthians foi campeão. Acho que jogou mais 3 jogos com a marca da Caixa e foi campeão. E a regra da FIFA e da organização do campeonato mundial, da disputa do mundial interclubes, dizia que só poderia ter clube com patrocínio aquele que já tivesse tido no mínimo 2 jogos antes num outro campeonato. Então a Caixa acabou dando sorte nisso, o Corinthians foi disputar o Mundial, acabou sendo campeão e
tivemos aí uma exposição da marca da Caixa no mundo inteiro. Outro fato, assim, triste, mas relevante, foi o acidente com um avião aí que levava a equipe da Chapecoense. Acabou que aquela marca da Caixa, na camisa da Chapecoense, ela correu o mundo inteiro, diversos eventos foram marcados e a Caixa estava ali presente. Então, é uma exposição da marca, né, às vezes com fatos bons e importantes, e, às vezes, esse fato extremamente lamentável que tivemos aí com a equipe da Chapecoense. Mas estamos ainda em negociação com a Chapecoense e vamos ver se conseguimos continuar com a Chapecoense também nesse ano de 17. Sem dúvida. Só para finalizarmos esse assunto esporte e entrarmos em outra área, fundo de garantia, que é importantíssimo, dos inativos, tudo é sorte também. Estou me recordando porque a final da Copa do Nordeste, que a Caixa participa, as duas semifinais são dois grandes clássicos nordestinos, e os estádios estarão lotados, porque um jogo será Sport e Santa Cruz, o outro Bahia e Vitória. Então, é sucesso absoluto de público, e o nosso Sergipe e o nosso Itabaiana conseguiram, pelo menos, passar para as quartas de finais. Foi algo inédito. Foram eliminados agora, mas foi algo inédito. Agora, Gilberto, você falou em patrocínio da clubes da Série A e B. Então, por que e como os clubes sergipanos estão recebendo esse patrocínio? Olha, para dizer, complementando só o que você falou, os 4 clubes que decidem aí a Copa do Nordeste são patrocinados pela Caixa. Bahia, Vitória, Sport Santa Cruz são patrocinados pela Caixa. A decisão de apoiar a Federação do Estado de Sergipe foi uma decisão aqui da diretoria colegiada, tanto é que nós estamos fazendo esse apoio apenas em 3 estados brasileiros, que é o Piauí, a Paraíba e Sergipe. Nós tínhamos o interesse de estar presente em todo o Brasil. Eu, desde quando fui vice-presidente aqui, em 2013, eu sempre defendia que a Caixa deveria estar em todo o Brasil, mas nós não conseguíamos isso por essa regra que nós estabelecemos, Série A, Série B. Então, encontramos aqui uma maneira de apoiar essas 3 federações, e a Federação de Sergipe esteve aqui conosco, aceitou essa proposta. Nós estamos fazendo um apoio financeiro à federação, onde ela vai colocar a imagem da Caixa nos jogos do campeonato estadual, e os 2 campeão e vice-campeão do Campeonato Sergipano, que acabam por representar o Estado na Copa do Brasil, ou na Copa do Nordeste, ou em outros eventos, eles jogarão com a marca da Caixa. Por quê? Porque receberão de premiação da federação, através da Caixa Econômica, um reconhecimento, uma verba, para que eles possam melhorar, incentivo ao esporte, valorização, contratação, até mesmo de outros jogadores, para que eles possam cada vez mais estar fortalecidos. Esse é o grande objetivo. Nós temos essa intenção de fortalecer o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, dentro de uma capacidade que nós temos. Nós não vamos ter condições de fazer isso para todos os clubes, mas, nesses casos, a nossa intenção é exatamente essa. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial aqui no TV Atalaia Entrevista e volto no segundo bloco para concluir a entrevista e, mais uma vez, agradecendo a atenção do presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi. Vamos falar sobre política habitacional, vamos falar sobre o fundo de garantia, nessa entrevista exclusiva, diretamente de Brasília, da sede da Caixa Econômica Federal. Volto em 2 minutos. Voltamos aqui com o programa TV Atalaia Entrevista, comigo, Carlos Batalha, direto de Brasília, da sede da Caixa Econômica Federal, conversando com o presidente Gilberto Occhi. Gilberto, vamos falar um pouco de Sergipe, o que é que a Caixa Econômica tem feito em termos de investimento. Você tem recebido aqui a presença do governador Jackson Barreto e do prefeito recém-possado, apenas 3 meses, Edivaldo Nogueira? Sim,
não só recebido, mas como mantido uma série de contatos. O governador tem sempre pedido aqui por investimentos no estado de Sergipe. Nós estamos até em vias de ter uma agenda de inaugurações lá em Sergipe, com entregas de residências. Nós temos 2 empreendimentos que estão assim muito próximos de estarem concluídos, eu acho que nos próximos 30 a 40 dias, que é um em Estância, né, e o outro é em Tobias Barreto. Então, são mais de 1.000 unidades para serem entregues. Isso é um fato importante, são investimentos importantes, como também o prefeito Edivaldo Nogueira, de Aracaju, que também esteve aqui conosco para discutir aquela obra de mobilidade urbana dentro da nossa capital. Então, o prefeito tem pedido aí uma mudança do projeto, uma alteração para melhoria. É uma obra fundamental, todos nós sabemos que ela é importante para a cidade de Aracaju. Todas as nossas capitais estão sempre estranguladas no trânsito. Houve um momento de explosão e economia pujante há cerca de 4, 5 anos atrás, e isso fez com que a indústria automobilística vendesse muito veículo. E nós não evoluímos na velocidade que precisávamos. Isso não é só em Aracaju, isso é em qualquer capital brasileira. Nós não evoluímos como precisávamos evoluir no transporte público. Você veja Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, ali pertinho, Salvador. Então, só agora, por exemplo, Salvador está desenvolvendo lá o metrô de superfície, ali naquela faixa que vai ali do centro até o aeroporto, até Lauro de Freitas. Então, são essas questões. Rio de Janeiro, da mesma maneira. Recife, você vai a Recife, uma obra importante de mobilidade, que foi a Via Mangue, ela facilitou e muito. Então, o que nós estamos precisando é de transporte público, de qualidade, e é isso que as capitais estão buscando. O prefeito Edivaldo Nogueira veio aqui, lá nós temos faixas exclusivas e o BRT em Aracaju, isso é importante, os recursos estão garantidos, e eu acredito muito que o prefeito... Isso é muito boa. Os recursos para o BRT estão garantidos? Estão garantidos, e o prefeito Edivaldo Nogueira, eu tenho certeza, vai apresentar uma nova estruturação desse projeto para que a gente possa dar encaminhamento nessa obra que é fundamental. Então, por que não saiu, desculpe, Gilberto, por que não saiu, então, na gestão anterior? eu acho que é uma avaliação de projetos, né? Normalmente, Batalha, eu vou dizer para você, nós tivemos muito disso. Na gestão passada, não só do prefeito João Alves, mas também do governo federal, houve muita autorização sem o projeto estar devidamente aprovado ou ser um projeto executivo. Na maioria das vezes, os prefeitos, abria-se um processo de inscrição de obras para a mobilidade urbana e, muitas vezes, o projeto vinha de uma ideia. Então, uma ideia, você também tem uma ideia de valor. Você tem uma ideia de projeto e uma ideia de valor. Quando você assina o contrato e que está garantido e que o governo, através do planejamento, da Fazenda, do Ministério das Cidades e tudo mais, autoriza a contratação, você tem um prazo aí, vamos dizer, de 180 dias, de 1 ano até, para a elaboração dos projetos. Aí você elabora os projetos, contrata a elaboração dos projetos. O que acontece? O valor contratado originalmente não dá para fazer aquela execução de um projeto como um todo. Aí você começa a ter que fazer adequações, adaptações ou aumentar a contrapartida do poder público, seja a prefeitura ou o governo do estado. Na situação que se encontram hoje os municípios e os estados, é muito difícil você encontrar alguém que fala assim, não, tá bom, eu vou complementar com o meu dinheiro. Não, o que está se fazendo hoje é uma readequação ao projeto
e, com isso, nós esperamos que, ao estar ok, a Prefeitura possa licitar e começar essa obra imediatamente. Muito bem, essa colocação sua é muito boa, até mesmo para dissipar qualquer tipo de dúvida, porque o que se dizia, opositores, a época é que nada existia aqui na Caixa Econômica com relação ao BRT, que não passava de uma ilusão. Então, esses recursos já estavam garantidos desde a gestão passada. Aconteceram esses entraves que você acaba de dizer. Perfeito. Eu acho que nós evoluímos, já evoluímos. A bola agora, vamos dizer assim, está com a Prefeitura para elaborar o projeto final e apresentar a nós, Caixa Econômica, e depois nós conversarmos com o Ministério das Cidades, mas eu tenho absolutamente certeza que a equipe do ministro Bruno Araújo e a nossa equipe vão encontrar as alternativas e vai ser garantida a obra de mobilidade urbana para a cidade de Aracaju. Muito bem. Gilberto, antes de concluirmos essa entrevista falando naquilo que o telespectador está ainda ansioso em saber, que é a questão da liberação do Fundo de Garantia, quais são as principais novidades na área habitacional, que é outra área importantíssima da Caixa? Olha, eu acredito que a grande novidade deverá ser anunciada em breve pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, que é a liberação da contratação do Minha Casa Minha Vida da faixa 1. Essa é uma expectativa do Brasil inteiro. Existem muitas empresas ainda com projetos já prontos, existem muita ainda demanda, mas esses critérios de contratação, eles serão divulgados em breve pelo ministro das Cidades. A outra parte que eu acho que é importante, que vale a pena nós reforçarmos, é a criação da faixa 1,5. É uma faixa para pessoas que têm renda até R$ 2.300, que vai ser um financiamento, mas que pode ter um subsídio do governo federal que pode chegar até em R$ 40 mil. No caso do Nordeste, pode chegar em R$ 25 mil. Então, isso é importante. E o que nós fazemos é um apelo, não só ao setor empresarial, aos empresários de Sergipe, de uma maneira geral, mas aos governos, tanto municipal quanto estadual, de apoiar esses investimentos, mesmo que não se tenha recursos. Prefeito ou governador podem falar, mas eu não tenho recurso, mas só de você apoiar, ao aprovar mais rapidamente esses projetos na prefeitura, ao fazer um convênio onde a seleção de famílias ou a inscrição de famílias possa ser feita pelo poder público, isso desonera o empreendimento. Por quê? Porque o empresário ele tem um gasto, ele tem o gasto da publicidade, ele tem o gasto também da venda do imóvel. Então, tudo isso você desonera, a facilidade, a agilidade também da aprovação, de conceder um habite, de conceder uma licença de obra, de analisar rapidamente a questão do projeto, de verificar isso na área de meio ambiente, para que isso possa ser visto e priorizado mais rapidamente. Isso tem uma consequência muito positiva para todos, que é o quê? Gerar emprego, a obra, renda, movimentar a economia dentro do seu estado, dentro da sua cidade ou dentro da região. Isso para nós é fundamental que nós façamos. Então, Batalha, essa é a parte boa, essa é a parte que a Caixa está investindo muito nessa questão do FGTS. Nós temos... A grande sacada do ano, o FGTS? O FGTS, o presidente Temer, ele determinou que todos nós envolvidos, ministro do Trabalho, ministro das Cidades, do Planejamento, da Fazenda, Caixa Econômica Federal, que sentassem para discutir sobre o FGTS. Tanto é que o presidente tomou algumas decisões importantes. Primeiro, melhorou o subsídio, o teto do financiamento, o teto da renda. Então, isso é decisão vinda do presidente Temer para todos nós que fazemos parte do governo. Segunda medida que o presidente adotou, que está aí para todos conhecerem, e todos que têm contas inativas poderem sacar,
é liberar a conta inativa de todo trabalhador que tenha sido demitido por justa causa ou tenha pedido demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Então, ele, ao invés de ter que cumprir todo um regramento do FGTS, passar 3 anos sem ter depósito do FGTS na sua conta, sem ter emprego com carteira assinada, tudo isso o presidente Temer autorizou fazer o saque independentemente dessas regras. Nós estamos falando de 41 bilhões de reais que vai estar circulando na mão de cada um do trabalhador e trabalhadora desse país. Já começamos, e só uma informação para vocês. Até ontem, o valor liberado pela Caixa só para os meses de janeiro e fevereiro é de 5 bilhões e 900. Então, irão aí mais 10 meses, nascidos em 10 meses, nós vamos estar pagando aí mais um outro volume de recursos muito grande. Então, o que é que nós estamos fazendo? É esse trabalho que eu tenho que agradecer a muitas pessoas, mas principalmente aos empregados da Caixa, que trabalham no sábado, que trabalham 2 horas mais todos os dias para atender o trabalhador brasileiro, que nós estamos falando aqui de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de trabalhadores vão às agências da Caixa. Aqueles que têm direito à sua conta inativa, 30 milhões. Fora aquele que não tem, mas que vai também. Então, nós estamos falando de milhões e milhões de brasileiros. E uma outra medida também que o presidente Temer decidiu é que parte do resultado, do lucro do Fundo de Garantia, ele será distribuído ao trabalhador a partir de agosto. Então, nós que temos, e todo trabalhador que tem o seu Fundo de Garantia, só para você ter uma ideia, o Fundo de Garantia, esse ano de 16, deu um lucro de cerca de 14 bilhões de reais. O lucro foi até maior do que o da Caixa, né? Então, o presidente Temer determinou, metade desse lucro líquido será distribuído para todos os brasileiros. Então, todos os brasileiros receberão uma cota à parte. Isso melhora, inclusive, a remuneração do FGTS. Por quê? Porque hoje o trabalhador recebe TR mais 3%. Então, agora ele vai receber também uma parte do lucro, 50% do lucro líquido do FGTS, retirado já todos os subsídios que o FGTS dá para todas essas obras, mobilidade, habitação, Minha Casa Minha Vida, tudo isso, descontado tudo isso, sobrou ainda 14 bilhões de reais. Metade disso vai para o trabalhador brasileiro a partir desse ano, pela primeira vez na vida. Desde quando o Fundo de Garantia foi criado, em 1964, ou seja, nós temos 53 anos já que o Fundo de Garantia já existe e que é a primeira vez que parte do lucro do Fundo de Garantia será distribuída entre os trabalhadores brasileiros. Muito bem. Gilberto, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção e fazer um registro. Sei com muita propriedade agradecer aos funcionários da Caixa, pelo menos os de Sergipe, são muitos que eu conheço, porque eu particularmente possuo conta em 2 agências da Caixa, capitaneadas pelo nosso querido Queiroz, o corpo gerencial e funcionários da Caixa, realmente isso é visível, a atenção e o diferencial no tratamento para a sua clientela. E agradecer a você a atenção e dizer que a TV Atalaia, as suas câmeras e os seus microfones à disposição sempre, não só da Superintendência da Caixa em Sergipe, como principalmente da Presidência. Muito obrigado, viu, Gilberto? Obrigado a você. Eu quero deixar um grande abraço aí a todos de Sergipe, a todos, sem exceção. Grandes amigos, tenho aí, não deixei aí, tenho aí, inclusive você, Batalha. Muito obrigado por essa oportunidade. Concluímos assim essa entrevista diretamente de Brasília, da sede da Caixa Econômica Federal, com o presidente Gilberto Occhi. E com ele, vamos encerrando o nosso programa, mas você não saia daí, fique aí, porque logo a seguir vem Fábio Henrique com o Balanço Geral Manhã. E estarei de volta amanhã, às 6 horas da manhã. Pronto, segura um pouquinho aí para
obras lá. Uma é de Luciano Barreto, Instância, e a outra é de Magelinha, lá em Vias Barreto. Você não sabe, por isso que eu mostrei. Acho que o presidente da República deve. Eu estou fazendo um esforço, falei com o Jackson. Jackson, no dia do presidente, o presidente tem que ir ao Nordeste, tem que ir lá, né? É no interior, não vai ter tanto. Se tiver algum problema e tal, não vai ter, pô. Então a gente vai lá, entrega a casa. O presidente tem ido.